Toda vez que a Copa América se aproxima, nos lembramos daquele gol do Adriano nos acréscimos que praticamente nos deu o título contra a Argentina. A casa da minha família veio abaixo com todo mundo pulando e gritando de emoção, já que minutos antes o Tevez tentava humilhar a nossa seleção como se os hermanos já estivessem com a taça. O imperador não ganhou esse apelido à toa, mas 9 dias depois desse gol, uma tragédia daria início ao fim da sua carreira. Hoje, contamos a história completa de Adriano Imperador aqui na Toca. Por isso, se inscreva e deixe seu like. O suporte de vocês é essencial para desenvolver mais conteúdos como este. Um intenso tiroteio entre traficantes e a polícia deixou moradores assustados nesta segunda-feira. Para 25 o número de mortos durante uma operação das forças de segurança na Vila Cruzeiro. De um caveirão com pelo menos 7 corpos em frente ao Getúlio Vargas. Adriano cresceu em uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Por lá você pode ter certeza que não foram nenhuma e nem duas as vezes que o mundo do crime bateu à sua porta. Mas quem conhece o Didico desde pequeno relata que ele sempre foi muito obediente. Sua mãe, a dona Rosilda, tratou de matricular o menino logo cedo no futsal do Flamengo. Como todos vivam com rendas baixas, mentiu para o Mirinho, o pai do menino, que eram as tias que estavam ajudando. Mas a verdade é que todos os dias voltava muito tarde para casa, depois de fazer as horas extras necessárias para arcar com aquele custo. Seu Almir era muito conhecido na comunidade por gerenciar as peladas da várzea e orientar toda a molecada. Era um homem de bom coração e papo fácil. Com ele, todo mundo tinha amizade. Adriano admirava muito tudo o que seu pai fazia e o via como um grande exemplo. Os dois tinham uma conexão muito grande. Na Vila Cruzeiro havia um pagode que seus pais gostavam de frequentar. E no meio da festa, uma confusão começou e tiros foram disparados. Uma bala pegou na cabeça do seu Almir, que nada tinha a ver com a confusão. Adriano, em entrevista com o Bial, conta que meu pai tomou um tiro na cabeça quando eu tinha 10 anos de idade. Graças a Deus ele não faleceu. Você ver seu pai deitado no chão, querendo ou não, é muito forte para uma criança. Aquela cena de tiros e sangue também não seria a primeira e nem a última que o traumatizaria por toda a vida. Seu pai se recuperou, mas os resquícios da bala ficaram alojados para sempre em sua cabeça. No futebol, o talento de Adriano era natural e não demorou para ele se mudar do salão para o campo. Por incrível que pareça, fez a base inteira jogando na lateral esquerda. Foi só lá em 99, depois de 8 anos atuando na função, que o técnico Carlinhos notou o talento do craque para jogar no ataque. Para você ter uma ideia, anos mais tarde Adriano conta em entrevista que, quando eu tinha 15 anos, o Flamengo ia me dispensar, eu ia ser mandado embora. No fim do ano, os treinadores reuniram todas as crianças e nos separaram em 2 fileiras. Eles apontariam para cada um e diriam: você vai lá. Fila da esquerda, você está dispensado. Agora, você fica. Eles apontaram para mim. Adriano, vai lá. A fila da esquerda, adeus. Mas pela graça de Deus, enquanto eu caminhava em direção à saída, um dos treinadores gritou: ei, não, não, não. Adriano, não, deixa ele aí. Em 2000 foi integrado ao elenco profissional e não demoraria para marcar seu primeiro gol contra o São Paulo. Literalmente. Ele só precisou de 30 segundos em campo para o feito. Não teve um rubro-negro que assistiu esse jogo e não te diga que ali surgia uma estrela. Naquele ano faria 9 gols em 33 jogos, despertando o interesse da Inter de Milão, que pagou em torno de 14 milhões de euros no jogador, de acordo com o Transfermarkt. Na seleção brasileira, fez sua estreia naquele mesmo ano, em vitória sobre a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Seu primeiro gol aconteceria 3 anos mais tarde em amistoso contra a Nigéria, mas falaremos mais sobre sua trajetória a serviço do Brasil depois. A ligação da Itália logo chegou. Não estava nervoso nem preocupado. Entrei no avião para Milão cheio de felicidade e entusiasmo. Minha maior jornada começou a que eu esperava e sonhava.
Quando chegou em Milão, o menino tinha apenas 19 anos, mas não lhe faltava personalidade. Ele conta que logo fez amizade com Seedorf, pois ele é casado com uma brasileira e já arranhava no português. Então a comunicação ficou mais fácil. Os dois treinavam faltas e o craque holandês gostava do jeito como Adriano batia na bola. Alguns dias depois, a Inter encontraria o Real Madrid no Santiago Bernabéu e Adriano faria sua estreia pelos Nerazzurri. Entrou no segundo tempo e, através de uma boa arrancada, sofreu uma falta na entrada da área. Materazzi era um dos líderes do elenco e queria bater a falta. Seedorf entrou na cena e Adriano conta que: "Eu não entendia muito de italiano, pois tinha acabado de chegar, pensei. Opa, vou recuar." Seedorf chega junto e fala: "Não, quem vai bater vai ser o Adriano." E assim fez seu primeiro gol pela Internazionale. Naquele período, o técnico Héctor Cúper entendia que o menino precisava de mais minutos em campo e decidiu emprestá-lo à Fiorentina, onde fez boas apresentações, marcando 6 gols em 15 jogos. Mas o clube estava destinado ao rebaixamento e o craque retornaria a Milão ao fim da temporada. Logo no primeiro dia da janela, em julho de 2002, a Gazzetta dello Sport noticiava que o Parma havia comprado 50% do seu passe, mas a Inter ainda tinha uma cláusula de recompra no contrato, caso quisesse contar com Adriano de volta. Adriano conta que foi com Cesare Prandelli, técnico do clube na época, que ele realmente aprendeu a ser melhor como centroavante e mais educado como pessoa. A minha passagem pelo Parma foi muito importante. Quando eu cheguei na Itália, eu fiquei minha primeira fase na Inter, depois fui emprestado à Fiorentina. Eu tinha pouca experiência como centroavante, eu sempre jogava como lateral e, às vezes, ponta esquerda. Como eu, do nada, comecei a crescer e a ficar muito alto, não dava mais para jogar como lateral. No Parma, o Prandelli viu essa minha deficiência. Realmente era, porque eu chegava perto do gol e, como eu chuto forte, fechava o olho e mandava o cerol. Quando acabava o treino, ficava eu, o Prandelli e o goleiro. Ele cruzava para mim e pedia para eu colocar a bola no canto, tirar o goleiro da jogada. Assim, todos os dias trabalhando, foi marcante. Eu aprendi muita coisa como atacante. Adriano ficou 1 ano e meio no clube, marcando 27 gols em 44 jogos. O Parma ficou 2 vezes seguidas em 5º lugar na Liga Italiana, se classificando para a Copa UEFA, o equivalente à Liga Europa hoje. Marcou contra a Juve, Milan, Roma e Lazio. Ele fez chover por lá. Mesmo sendo novo, ele parecia um tanque mesmo. A força física dele era impressionante. A precisão da batida da perna canhota era incrível e chutava muito forte. Tinha muita potência. Os caras batiam no Adriano e ele não sentia nada. Seu nome estava ganhando as manchetes na Itália e foi o momento em que a Inter decide ativar a cláusula de recompra do contrato, pagando pouco mais de 23 milhões de euros ao Parma para contar com Adriano de volta, de acordo com o Transfermarkt. Ele volta para encerrar a temporada em Milão, no time de Roberto Mancini, onde faria uma reta final impressionante, marcando 15 gols em 16 jogos. Em um desses jogos, mais especificamente contra o Empoli, Adriano comanda uma virada onde ele praticamente ganha o jogo sozinho. E após marcar um golaço, tira a camisa e mostra toda a sua força olhando firme para a torcida. Olha só que o zagueiro brasileiro Cribari, responsável por marcar Adriano naquele dia, falou sobre o jogador. Inclusive, tem aquela foto que ficou famosa dele comemorando um gol sem camisa, no jogo que ele ganhou o apelido de Imperador. Era eu que estava marcando ele nesse Empoli e Inter. Foi um golaço que ele fez ali em cima da gente. Naquele dia, eu vi toda a potência e qualidade dele. Ele era imarcável no período de 2002 até a Copa do Mundo de 2006. Era impressionante. Os zagueiros tinham que fazer a marcação individual dos atacantes e tinha a cobertura dos meio-campistas. Mas quando o Adriano cobria a bola com o corpo, com a técnica e a velocidade que ele tinha, atropelava todo mundo. Podia ser qualquer zagueiro, podia ser Maldini, Stan, Nesta, qualquer um sofria. Era uma combinação de força e técnica que era algo fora de série. Alloggi
A torcida nerazzurri veio à loucura e nos dias seguintes criou uma música que ficaria eternizada na história do clube e se tornaria uma marca que acompanha o jogador até hoje. E assim o menino da favela do Rio se tornava o último imperador a pisar em solo italiano. Em 2003, Adriano jogou a Copa das Confederações e marcou 2 gols nos 3 jogos que participou, mas não foi suficiente para apagar péssimas atuações do Brasil, que ganhou apenas dos Estados Unidos, empatou com a Turquia e perdeu para Camarões. A pior campanha da nossa seleção na história do torneio. A boa fase de Adriano, que agora já era chamado Imperador, faz com que Carlos Alberto Parreira o convoque para jogar a Copa América de 2004. O craque estava no auge, e aquela seria a competição que o faria ídolo não só da Inter, mas de uma nação inteira. Na fase de grupos, o Imperador mete um hat-trick contra a Costa Rica. Nas quartas de final, faz um doblete de gols e assistências em um amasso da seleção contra o México. Nas semis, mostra sua grandeza marcando o gol que daria o empate ao Brasil contra o Uruguai. Nos pênaltis, também marcou o seu e Júlio César garantiu a nossa passagem para as finais contra a Argentina. A rivalidade entre Brasil e Argentina vivia momentos inesquecíveis na época. Os jogos eram muito disputados, era porrada para tudo quanto é lado, catimba e muitas farpas na imprensa. A final começa com um pênalti para os argentinos. Eles saem na frente, mas ainda no fim do primeiro tempo Luizão empataria de cabeça. Muitas faltas, cartões e aquela pitada de provocação que já era escancarada na partida. O fim do segundo tempo se aproxima, falha na cobertura da marcação e Delgado, aos 42 do segundo tempo, marcava o segundo gol dos hermanos. Tevez e D'Alessandro começam a série de firulas, como se a partida já estivesse resolvida. Mas você não pode duvidar de uma seleção que tem simplesmente um imperador em campo. A força daquele chute foi a mesma que quebrou os argentinos no meio. Naquele momento, eles já estavam derrotados. Sim, haveria a disputa de pênaltis, Adriano converteria o seu e mais um título da Copa América para os brasileiros. Mas aquele gol naquele momento mostrou que não se mexe com o nosso povo. Adriano estava no topo, o grande cara daquele torneio. Foram 7 gols e 2 assistências em 6 jogos. Porém, a vida do craque sempre sofreu com muitas turbulências. E 9 dias depois, seu pai morreria de ataque cardíaco. E com ele, morreria também uma parte fundamental de Adriano, sua alegria jogando futebol. Eu estava no ônibus com meus colegas de equipe e meu celular tocou. Papai está morto. Pensei que era um pesadelo. Eu esperava que fosse. Não posso descrever meu desespero naquele momento. Nunca senti uma dor tão terrível e insuportável na minha vida. Almir tinha apenas 44 anos quando morreu. Adriano, apenas 24. Só eu sei o quanto sofri. A morte do meu pai deixou um vazio irreparável na minha vida. Por mais brilhante que fosse o seu momento, a motivação para jogar futebol que o imperador tinha vinha da sua família. Desde o seu primeiro desejo, que foi cumprido ao dar uma casa para a sua mãe, que conta também que o jogador recebia pouco mais de R$600 na época da base do Flamengo e entregava o dinheiro inteirinho para ela. Nunca mexia em um tostão. Lógico que era mágico ver uma torcida inteira te idolatrando. Mas nada disso tinha muito significado para Adriano se não tivesse as pessoas que ama ao lado. A alegria dele jogando futebol era baseada em dar orgulho para aqueles que o ajudaram no começo, em ver a alegria do seu pai quando o povo falava no menino, que um dia foi só mais uma criança da Vila Cruzeiro. Depois disso,
Não dá para dizer que o futebol do Adriano morreu, que ele automaticamente parou de jogar em alto nível e tudo estava acabado. O processo de luto é longo e os efeitos colaterais vão surgindo com o tempo. A temporada seguinte começaria, Adriano continuaria sendo o mesmo trator que passava por cima de qualquer defesa, marcando 28 gols e servindo 5 assistências em 42 jogos, ganhando o troféu da Copa da Itália. O povo brasileiro veria o Imperador jogar pela seleção em alto nível durante a Copa das Confederações de 2005, torneio em que o craque foi o artilheiro e melhor jogador. Foi o homem do jogo contra a Alemanha na semi, marcando 2 gols e servindo uma assistência. Aliás, foi um jogão. Na final, assinaria sua paternidade da seleção argentina, em final humilhante, onde o Brasil venceu por 4-1 com 2 gols do Impera. Ele era o cara de uma nova seleção brasileira que começava a se despedir de alguns craques. Nada mais justo do que sua convocação para a Copa do Mundo de 2006, já que foi destaque em 2 títulos dos torneios preparatórios. A Copa do Mundo se aproximava e Adriano já estava de férias, quando decidiu encontrar alguns amigos para uma festa na boate Quebra-Mar, na orla da Barra da Tijuca. Segundo a versão dada para a justiça por parte de amigos do jogador, alguns do grupo eram foragidos e toda essa galera foi abordada pela polícia na saída da balada. Os policiais levaram o grupo para um local nas redondezas do Realengo, conforme relata o jornalista Janir Júnior, que soltou a matéria através do GE, e um deles tentou fugir e foi baleado pela polícia. Adriano foi fotografado naquele local e, a partir disso, começou uma série de extorsões e chantagem que contribuiu muito para a sua instabilidade emocional. Naquela Copa, ele chegou fora de forma e foi um dos destaques negativos da seleção, algo totalmente distante do que tinha sido visto nos anos anteriores. Era o começo do declínio que seria premiado pelo Bidone d'Oro, o troféu italiano do pior jogador da temporada eleito pelos torcedores. Adriano venceria o troféu também em 2007 e em 2010, sendo o único tricampeão desde a criação do prêmio, que faz alusão ao Ballon d'Or, só que reverso. Adriano passava a vender mais manchetes do que nunca, mas não pelos motivos certos. Seus problemas extracampo eram comunicados diariamente pela mídia. O ano de 2007 foi repleto de polêmicas. Em má forma no Inter de Milão, é liberado pela diretoria para esfriar a cabeça no Rio de Janeiro. No entanto, é visto em bailes funk e andando pela cidade na garupa de uma moto. Poucos dias depois, um jornal sueco divulga fotos de Adriano cercado de mulheres. Roberto Mancini barra Adriano do treino por chegar bêbado. Fotos são divulgadas na Gazeta dello Sport com Adriano bebendo champanhe em festa, sendo que estava em péssima fase pelo clube, marcando apenas 1 gol em 10 meses. A nova temporada começa e Adriano não é inscrito na Liga dos Campeões. Sua mãe decide ir para Milão para tentar ajudar o filho. Máximo Moretti, presidente do clube, decide dar novas férias ao jogador no Brasil, que começa a se acertar com o São Paulo. Adriano fecha com o São Paulo para jogar por empréstimo. Poucos dias depois, bate o carro durante a madrugada festiva do Rio de Janeiro, e segundo a imprensa italiana, ele estava bêbado. Empresário do jogador vem a público negar as informações. O ano era 2008 e sua transferência para o São Paulo simbolizava um novo ciclo para que o craque pudesse respirar os ares brasileiros e retomar o bom futebol. Pelo tricolor paulista, Adriano estreia contra o Guaratinguetá fazendo 2 gols e garantido uma virada no Paulistão. Ao longo de 6 meses, Didico fez 17 gols em 28 jogos, gerando um saldo muito positivo que é bem lembrado pelos torcedores. Ele até chegou a ser convocado para 2 amistosos pela seleção e o São Paulo seria campeão brasileiro daquele ano. Mas o Imperador teve que retornar à Itália no final da temporada europeia. Por isso não é considerado campeão pelo SPFC. O técnico da Inter agora é José Mourinho, um cara que faria tudo ao seu alcance para recuperá-lo. Ele tem bom início, recebe elogios do técnico
mas após se atrasar para um treino depois de uma noitada registrada pelos paparazzis italianos, é barrado pelo comandante e não aceita bem a punição, gerando um atrito grande com Mo. O Special One chegou a dizer uma vez para Darley, outro brasileiro que tem longa história com o treinador, o seguinte: Darley, um dos caras mais incríveis que já tive a oportunidade de trabalhar junto foi o Imperador. Só que, infelizmente, ele já estava num processo praticamente irreversível de desistir do futebol. Naquele momento, Adriano já estava imerso na vida da noite e da bebedeira, convivia com frequentes lesões, era fotografado em festas bem louco constantemente e a imprensa o massacrava todos os dias. A relação de amor com o clube esfriava e a diretoria chegou a se pronunciar, falando que Adriano poderia se transferir para os rivais do Milan, se quisesse. Ele é convocado para 2 jogos das eliminatórias pela seleção e decide aproveitar o momento e não retornar mais para a Itália. O cara simplesmente sumiu. Na imprensa, matérias davam conta de que poderia ter sido morto, afirmando falsamente que ele havia subido o Morro do Chatuba, tendo sido sequestrado. Tudo foi desmentido depois que seu empresário vem a público, afirmando que ele estava passando por graves problemas familiares e precisava de um tempo afastado do futebol. Em maio de 2009, o Flamengo anuncia o retorno de Adriano, que logo na estreia marca um gol na vitória sobre o Furacão, enchendo o coração dos rubro-negros de alegria. Aquele seria o momento em que o Didico mudaria a concepção popular sobre ser um jogador acabado. O Flamengo começa uma arrancada que passa muito pelo futebol do Imperador, que conta em entrevista: a gente sofreu junto, desde quando o time estava lá embaixo. Começamos a arrancada na segunda metade do campeonato, após ganhar do Santos, que aí já estava o Andrade. Era um grupo muito fechado, éramos amigos mesmo. Se o grupo está fechado, é muito complicado de derrotar. Mas a imprensa brasileira estava de olho em cada passo do jogador. Eu aprontei bastante, é essa a verdade. Aprontei mesmo, não vou mentir. Acordar de manhã nunca gostei muito não. Mas sabe qual era o meu problema? Jogar domingo e treinar na segunda. Aí chegava na segunda-feira, não tinha nada para fazer, me botavam para correr e depois faziam massagem. Não fui algumas vezes, ficava domando o meu Danone, que também recuperava meu músculo. Adriano assumiu o protagonismo do time, fez 19 gols no Campeonato Brasileiro e se sagrou campeão com o Flamengo. Ao todo, foram 48 jogos e 34 gols. Tudo estava certo para que o próximo ano fosse bom para o craque, pois mesmo com trancos e barrancos, mostrou que ainda tinha muita capacidade. Até que uma foto vem a público, desencadeando uma série de problemas. Adriano sempre foi um cara muito humilde. Nem mesmo os pagamentos milionários do futebol europeu tiraram o sentimento que tinha de menino, que se assemelhava à simplicidade do seu pai, de chinelo e bermuda, andando no meio da favela. Sempre que tinha a oportunidade estava na Vila Cruzeiro e por mais que sua vida tivesse sido transformada pelo futebol, a dos seus amigos de quebrada não tiveram o mesmo destino. Muitos entraram para o tráfico, se tornaram líderes em facções e outros morreram. Por isso, acabou relacionado diversas vezes ao mundo do crime. Em 2010, esse mundo estava entrando em conflito com suas ações no futebol e, mais uma vez, teve que ir embora, do Flamengo para a Roma. Por lá foi só ladeira abaixo, apesar da Roma ter apostado suas fichas no craque, selando um contrato de 3 anos e sendo apresentado com a número 8 e honrarias no estádio Flamínio. Ele estava notavelmente fora de peso. Estreou contra a Inter sendo vaiado e muito mal em campo. Não marcou gols em 8 partidas defendendo o clube e teve sua rescisão anunciada em março de 2011. Adriano volta ao Brasil e passa a treinar no CT Joaquim Grava e acaba fechando com o Corinthians, mas no mês seguinte rompe o tendão de Aquiles e só joga em outubro, ainda fora de forma por 12 minutos em vitória sobre o Atlético Goianiense. Em novembro, faz um gol importantíssimo na campanha do título brasileiro do Corinthians, aos 43 minutos do segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Ele jogou 7 vezes pelo Timão, marcando 2 gols. É anunciado pelo Flamengo em 2012, mas não joga e decide fazer uma pausa na carreira. 2 anos depois, ressurge no Atlético Paranaense, fazendo 4 jogos e marcando 1 gol.
passa pelo Miami United, na MLS, joga uma partida amistosa e decide, enfim, pendurar as chuteiras. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano, when I was in Inter. That for me was, when I came to Inter, the first thing I said to the president, I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle, nobody could tackle him, nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Ele poderia ter sido o melhor do mundo quando estava no auge, mas não controlamos o rumo do nosso destino. Seu Almir era o seu elo de conexão com o futebol. Sem ele, nada mais foi igual. No fim, era só o Didico, aquele que nunca mudou e nunca mudará. Se você gostou desse conteúdo, saiba que fizemos um mini documentário sobre o Júnior Santos, que aos 22 anos era pedreiro e hoje é o maior artilheiro da história do Botafogo em Copa Libertadores. Até a próxima!